Olá, estudante do sexto ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e junto com a Débora, nós vamos estudar sobre as porcentagens. As porcentagens se referem a algo que está relacionado a 100%. Então, nós vamos ter uma referência, que é a referência de 100%. E nesta aula, nós vamos estudar sobre porcentagens, cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso de regra de 3. Frações equivalentes, cálculos que envolvem porcentagem com base na ideia de proporcionalidade. Então, vamos começar. Já parou para pensar o que é de fato a porcentagem? Para a gente entender isso, nós vamos ver uma situação. São muitas as informações que são exibidas pela mídia usando porcentagens. Veja uma delas. Perfil do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras. Aqui os resultados estão em quilos. Exemplo: 39% do lixo produzido nas cidades brasileiras são papel e papelão. 16% são metais ferrosos. 15% vidro, 8% rejeitos, 7% plásticos filmes, 2% embalagem longa-vida e 1% alumínio. De todo o lixo produzido pelas grandes cidades brasileiras, 39% são constituídos de papel e papelão. Isso significa que, a cada 100 quilos de lixo, 39 quilos são de papel e papelão. 39 em 100, ou 39 centésimos na forma de fração, ou ainda 39%. As porcentagens correspondem a frações de denominador 100, ou frações que são equivalentes a elas. Vamos ver a representação fracionária e decimal de uma porcentagem. A utilização de porcentagens acontece desde a época do Império Romano. O imperador Otávio Augusto impunha uma taxa de 1 centésimo sobre as mercadorias vendidas. O símbolo de porcentagem só apareceu muito tempo depois. No século XV, os escribas italianos começaram a abreviar a expressão porcento. Algumas das abreviações foram P100, P100 e PC com uma bolinha. Por exemplo, a porcentagem de água no sangue humano é de 83%, que pode ser representado por 83 em 100, 83 centésimos na forma de fração ou 83 centésimos na forma de número decimal. Ou ainda a mais usual que nós temos, 83%, utilizando já o símbolo de porcentagem. Isso significa que a cada 100 litros de sangue, 83 litros são de água. Agora vamos estudar um pouquinho sobre as frações equivalentes e o cálculo da porcentagem. Aqui nós temos uma imagem que foi dividida em 100 partes iguais. Dessas 100 partes iguais, nós sombreamos 7 delas, ou seja, 7 centésimos. 7 centésimos corresponde a 7%. Vamos observar outra imagem. Nesta outra imagem, eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes, que eu peguei e sombreei 3 partes dessas, ou seja, 3/4. A fração 3/4, se eu multiplicar ela, o numerador e o denominador, por 25, eu vou obter uma fração equivalente, que é a fração 75 centésimos. Logo, a parte sombreada corresponde a 75%.
Vamos ver mais uma figura. Agora nós temos uma figura que foi dividida em duas partes iguais. E nós sombreamos apenas uma, ou seja, meio. A fração meio, se eu multiplicar numerador e denominador por 50, eu vou obter uma fração equivalente a ela, que é a fração 50 centésimos, que corresponde a exatos 50%. Cálculo para determinar porcentagens. Então, vamos ver uma situação-problema agora. Os alunos do 6º ano estão organizando uma excursão. Nela, vão 80% dos alunos da turma. Se a turma tem 35 alunos, então, quantos alunos vão participar desta excursão? Para responder, nós precisamos calcular quanto é 80% de 35. E nós já sabemos que 80% é o mesmo que 80 sobre 100, 80 centésimos. Simplificando 80 centésimos, ou seja, tornando mais simples, nós chegamos na fração 4/5. Então, calcular 80% de 35 é o mesmo que calcular 4/5 de 35. Calculando e fazendo a fração de quantidade, nós vamos chegar no número 28. Logo, 80% de 35 é 28. Ou seja, 28 alunos vão participar dessa excursão. Vamos colocar os nossos conhecimentos em prática. Uma loja está vendendo uma bicicleta que custava R$ 580 com um desconto agora de 5%. Por quanto essa bicicleta está sendo vendida? Então, nós temos aí a bicicleta com 5% de desconto. Lembrando que desconto nós vamos fazer uma retirada, 5% de 580. Então, vamos calcular. 5 centésimos de 580. Aqui também nós temos uma fração de quantidade. 5 centésimos, simplificando por 5 numerador e 5 denominador, nós vamos ter 1/20, 1/20. Basta calcular 1/20 de 580. Ou seja, vamos pegar 580 e dividir por 20, que eu já vou ter uma parte das 20. Ou seja, R$ 29. Como é um desconto, eu vou retirar de 580 R$ 29. Ou seja, a bicicleta vai ser vendida por exatos R$ 551. Revendo alguns conceitos, então. Nesta aula, nós vimos e estudamos um pouco sobre as porcentagens. Vimos que o símbolo de utilização das porcentagens é um símbolo com um traço com duas bolinhas. A porcentagem refere-se a algo que está relativo a 100. Por isso se chama porcentagem. Porcentagem. As porcentagens podem indicar frações com denominador 100 ou ainda números decimais. Então, agora é com você. Até a próxima aula de matemática e eu aguardo você para mais aprendizagens matemáticas. Até lá!